Boa noite! Hoje nós vamos apresentar o trabalho de Fundamentos de Química Analítica sobre o tema Determinação do índice de iodo pelo método de Widges. Autores: Helena Koniashi Pogam e Caio Kenzo Nakagawa. Professor: Luciano Vitali. Irei comentar sobre o analito, no qual é a amostra a ser analisada, que no nosso caso são óleos e gorduras, que não contêm ligações duplas e são derivadas predominantemente de ácidos graxos, e no qual são óleos líquidos, pois possuem de 1 a 4 insaturações. São ótimas fontes de energia, vitaminas A, D, E e K, proteção térmica e proteção contra choques físicos. A sua importância para a análise no setor alimentar é que quanto maior a quantidade de saturações, mais suscetível à oxidação é a gordura e mais benéfico à saúde. E alterando seu ponto de fusão, gera modificações na sua textura e na qualidade dos alimentos. O princípio do método analítico é baseado na quantidade de iodo que pode reagir com 100 gramas da amostra testada. É baseado na adição de iodo às ligações duplas da amostra. A reação de adição de iodo é baseada na mistura do reagente de Widges com a solução de monocloreto de iodo e ácido acético. E a quantidade de monocloreto de iodo que reage com as ligações duplas é diretamente proporcional ao grau de saturação da amostra. Antes de nós iniciarmos, então, apresentando em detalhes a metodologia citada, aqui a gente organizou um fluxograma que é para estar exemplificando um pouco melhor quais são as macros do nosso processo. Inicialmente, se a amostra estiver em estado sólido, como uma gordura, é preciso fundir ela para estar no estado líquido e então iniciar o processo. É pesado vários compostos agitados dentro de um Erlenmeyer, repousado, e depois de 30 minutos é adicionado mais alguns compostos para então ser feita a titulação. Dessa titulação, a gente vai obter a volumetria indicada, que em cima de uma fórmula a gente consegue calcular os graus de insaturação da amostra. Para contextualizar um pouco mais, então, o nosso método analítico, nós trouxemos algumas aplicações que podem estar sendo observadas na indústria. A mais comum é a indústria alimentícia, que é utilizado principalmente para garantir a qualidade dos óleos e gorduras que são consumidos. Outras duas indústrias também importantes é a indústria farmacêutica. O método de Widges é utilizado para também garantir a qualidade dos óleos que a gente ingere no formato de fármacos e também é muito utilizado na indústria de cosméticos, principalmente para cremes e loções, que também vão esses lipídios. E por fim, a gente também gostaria de apresentar a indústria do biodiesel, em que o método de Widges é utilizado para determinar principalmente a adequação do óleo ou a gordura para a produção do biodiesel. Nesse caso, então, os óleos e as gorduras com alto índice de iodo são geralmente mais adequados para a produção deste combustível. E para prosseguirmos com a metodologia, iremos falar sobre a padronização do tiosulfato de sódio, que é importante para que possamos obter padrões de confiança durante a nossa análise química. E para a nossa padronização do tiosulfato de sódio a 0,1 mols por litro, começa com dicromato de potássio a 0,7 gramas, juntamente com a água a 25 ml. Em seguida, adicionamos HCl a 4 ml, iodeto de potássio, 1 grama, e realizamos a titulação com tiosulfato de sódio. Até que a cor castanha avermelhada se torne esverdeada, realizamos a titulação. Em seguida, adicionamos nosso indicador, que é a solução de amido, a 1,5 ml. E por fim, adicionamos tiosulfato de sódio até que se torne verde. E para prosseguirmos com a nossa metodologia, aqui foram listados os principais reagentes empregados para isso, juntamente com os principais materiais e vidarias necessários para assim começar com o nosso método de Widges. E para iniciarmos a nossa metodologia, iremos precisar da nossa amostra com 0,25 gramas. Iremos adicionar tetacloreto de carbono a 10 ml, juntamente com a solução de Widges a 25 ml. Iremos ajeitar cuidadosamente até que toda a nossa amostra se homogeneize e iremos deixar de repouso ao abrigo da luz e à temperatura ambiente por 30 minutos.
Após esse tempo de espera, iremos adicionar iodeto de potássio, 15% a 10 ml, água a 100 ml e iremos realizar a titulação com solução de tiosulfato de sódio a 0,1 mols por litro até que clareie um pouco. Em seguida, iremos adicionar de 1 a 2 ml de solução indicadora de amido a 1% e iremos continuar com a titulação até o completo desaparecimento da cor azul. Após realizar então as práticas laboratoriais, a gente precisa realizar alguns cálculos para estar encontrando os graus de insaturação da nossa amostra. Para isso, nós utilizamos essa fórmula que mede o índice de iodo com base no volume de tiosulfato de sódio gasto na titulação do branco e na titulação da amostra. Além disso, nós vamos precisar também da concentração do tiosulfato de sódio junto da massa de amostra. Para exemplificar então os nossos cálculos, nós buscamos esse estudo que é sobre o óleo de linhaça. Após a titulação com tiosulfato de potássio, é apresentado então o índice de iodo que varia de 186 até 172. Para então nós encontrarmos qual que é o nosso óleo baseado no índice de iodo, a gente precisa pegar uma tabela sobre óleos vegetais refinados que tem essas características, apresentam essas informações para nós. Essa tabela não contém o óleo de linhaça, porém é interessante para a gente analisar qual é a diferença entre o óleo de linhaça comparado com os outros óleos. Com isso, então, a gente percebe que o índice de iodo do nosso óleo de linhaça é muito maior do que os outros, o que quer dizer que ele tem um grau de saturação maior do que comparado aos outros óleos. De acordo com a AOCS, o índice de iodo de óleo de linhaça deve estar entre 170 e 203 gramas de iodo, o que quer dizer, o que caracteriza que esse óleo que foi estudado realmente era óleo de linhaça. E por fim, iremos comentar sobre a nossa avaliação do método estudado, dos quais citamos 2 pontos positivos e 2 pontos negativos. O primeiro ponto positivo é por conta do método ser amplamente utilizado por diversas indústrias, tanto químicas quanto alimentícias. E o segundo ponto listado é sua precisão nos resultados obtidos, sendo oficialmente adotado pela AOCS. Para os pontos negativos, listamos que os resíduos após a realização do método precisam ser descartados da maneira correta por conta dos reagentes serem danosos ao meio ambiente. E o segundo ponto é que os reagentes são extremamente perigosos para a saúde humana, além de serem de difícil aquisição por serem controlados pela Polícia Federal. E queremos agradecer pela sua atenção até o final. Muito obrigado.